Boa noite, bem-vindos a este especial de língua portuguesa através da cadeia online de TV1, La Verdad Primeiro, que em português significa, antes de tudo, toda a verdade. Meu nome é Teresa Prado, diretamente dos estúdios de gravação de TV1, no centro da cidade de Buenos Aires, República Argentina. A missão de TV1 é fornecer uma visão local, regional e global, a partir de um ângulo mais objetivo e diferente dos que podemos ver hoje nos meios de comunicação. Para isso, entrevistaremos personalidades ibero-americanas que têm uma visão mais objetiva, uma visão que não estamos acostumados a encontrar nos monopólios da mídia. Hoje começaremos com uma série intitulada Foco Ibero-Americana. Esse programa será emitido em espanhol, inglês, francês e português. Também estaremos falando sobre um tema pouco conhecido, chamado metapolítica, que é uma forma de expressão filosófica. E para falar sobre este assunto e outros, o nosso convidado de hoje é o filósofo argentino, especialista em metapolítica, escritor de numerosos trabalhos relacionados a este tema, conferencista, acadêmico, politólogo, diretor da revista Dissenso e condutor do programa do mesmo nome, Ciclo 2012, também aqui em TV1. Recém-chegado do Brasil, ele participou de um congresso de filosofia na Universidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, e também na Universidade de Feira de Santana, na Bahia. O professor Alberto Buela. Professor, bem-vindo ao nosso programa em português. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito contente. Estou muito contente, mas eu vou falar em castelhano, claro. Você terá que fazer a tradução. Professor, o que significa fazer filosofia hoje em dia? Não é nada fácil esta pergunta. Não é nada fácil essa pergunta, porque nós, até antes da Segunda Guerra Mundial, se podia fazer filosofia através de grandes tratados, livros, ensaios, mas a sociedade se transformou cada vez mais em uma sociedade complexa. Portanto, fazer filosofia hoje é tentar mostrar diferentes aspectos dessa realidade complexa. Uma só cabeça não pode englobar em um tratado toda a complexidade da sociedade de nossos dias. Portanto, fazer filosofia é uma espécie de sapien filosófico, ou seja, relatar, no melhor dos casos, é poder relatar diferentes situações, problemas, questões, temas, assuntos do que nos está acontecendo. Mas é muito difícil poder fazer filosofia como se fazia antes da Primeira Guerra Mundial, que se fazia por tratado. Seria possível fazer filosofia universal? Essa é a intenção. Sempre, toda pessoa que faz filosofia tem a pretensão de universalidade. Ou seja, quando nós tratamos de um problema, qualquer pessoa que faz filosofia, ou um filósofo, isso é mais importante, tem que tentar dar validade universal, tirar todo o aspecto subjetivo, preconceitos que cada um tem sobre determinado tema, tentar tirar o aspecto nacionalista, o aspecto de seu pequeno país, ou no caso do Brasil, que é um grande país, mas também é pequeno em relação ao mundo. Ou seja, tirar o localismo para tentar, de alguma maneira,
fazer, lograr cierta universalidad del conseguir certa universalidade. Mas, claro, por outro lado, essa complexidade exige também que o filósofo procure um afinco, faça filosofia e também tente de um lugar determinado, não uma torre de marfim, como no caso de Descartes, René Descartes. Isso é que o tema, a relação entre universalidade e singularidade. Esse é o problema da filosofia contemporânea. O que puder resolver o problema da relação correta, adequada entre singularidade, todo mundo de valores, aquele que filosofa, e o valor universal que possa dar a essa singularidade, este homem realmente fará filosofia hoje. E há um método de investigação propriamente dito? Eu acho que sim, que isso está decidido, sobretudo agora no século XXI, porque sempre temos que ir à Segunda Guerra Mundial, porque de alguma maneira mudou a imagem do homem e do mundo também. Para nós, americanos do Sul, a Europa deixou de ser um exemplo. Semelhante estrago, para dizer de alguma maneira, de forma contundente, com 40 milhões de mortos, o que foi na Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que a consciência do homem sul-americano, para falar de nós, Brasil, Argentina e o resto dos outros países, que estamos constituindo uma massa populacional de quase 400 milhões. O homem europeu deixou de ser o homem universal. Então, ao deixar de ser o homem universal, nós ingressamos também a assumir essa problemática do homem, já sem tantos preconceitos, de outra maneira. E aí se viu que uma parte da filosofia se inclinou à ideologia, ou seja, como política, sobretudo no marxismo, no que fez na União Soviética, nos países marxistas. Em realidade, fizeram ideologia. Isso se terminou em 91 com a implosão soviética. O marxismo mostrou que o método não era o mais adequado para entender a realidade. Depois estava outra corrente filosófica, que é a corrente analítica, que faz filosofia através do estudo da linguagem, que é, sobretudo, anglo-norte-americana. E depois ficou a corrente que foi a fenomenologia, que é o que realmente destaco, porque se apresentou a partir do mundo Husserl, a influência de Heidegger, Scheler, se apresentou como um método, que esse método é o que normalmente se utiliza hoje. Por quê? Porque a fenomenologia é como uma reação perante duas posturas, entre o empirismo, ocupar-se das coisas, e outra frente ao idealismo. Teve como lema ir diretamente às coisas. Então, o filósofo tem que ir diretamente às coisas. Vai estudar o fenômeno desse copo? Então, olha, tudo sobre o que é esse copo é hipotético. E depois, essas opiniões deixo de lado. E agora vou me ocupar em descrevê-lo. Todo copo tem que ter algo para contener, tem que ser um recipiente. Não pode ser plano, tem que ter algo para conter. A forma, outra, etc.
E depois, qual é a finalidade desse copo? Se pergunta. E depois descrever em seus traços essenciais. E depois o sentido do copo. Ou seja, qual é o sentido desse copo nessa entrevista, no contexto. É muito importante. E o último passo é a interpretação. É a compreensão que nós temos do fenômeno. Esse método me serviu a mim e a muitos, e eu tenho certeza que cada filósofo tem alguma variante sobre esse mesmo método, mas são as variantes locais e próprias da liberdade filosófica. Ou mais repetidas? Eu acho que sim. Por exemplo, nós que fazemos filosofia com esse método, tentamos substituir este método, afinal, Husserl e a fenomenologia tem que chegar a um eu transcendental, ou seja, a um eu que dá sentido. Nós entendemos que substituímos esse eu que nos parece idealista e o substituímos pela preferência de nós mesmos. Ou seja, as coisas têm sentido, sobretudo, quando eu as prefiro em relação a outra. Ou seja, não tem sentido quando as posponho. A produção de sentido está na preferência do que cada um prefere. Sabe que isso leva a ser mais homem, mais terminado. É a preferência de cada um. Essa preferência não é egoísmo, é a afirmação de um eu pessoal. Afirma, e essa preferência se dá em um contexto que para nós tem a ver com a tradição da área onde habitamos, o ecúmeno ou tradições nacionais, mas no sentido mais amplo que dos países. Este copo, que sentido tem? Se tem algum sentido, tem que ter sentido para a área habitável cultural, que nós fazemos parte, que tem o nome, esse programa, Foco na Ibero-Americana, ou seja, aquela área que engloba o Brasil, a Argentina e os povos ibéricos, que vêm da Ibéria. A esses povos que não são nem tão europeus, nem tão indígenas, que somos nós. Então, esse método tem sentido quando eu o inserto, dou uma base nessa preferência de cada um e a tradição do ecúmeno. É possível falar de filosofia argentina ou filosofia na Argentina? Eu prefiro falar da filosofia na Argentina, não de filosofia da. Estritamente falando, não existe uma filosofia de um país, porque existe a filosofia que se faz em um país, em uma nação. Eu prefiro falar de filosofia no Brasil e não do Brasil. Por quê? Porque quando a gente faz filosofia, faz num país. Agora, limitá-la em uma nação é, de alguma maneira, limitar em sua pretensão de universalidade. O que se entra quando se faz filosofia são certos problemas nacionais que entra nessa apresentação. Nós fazemos filosofia na Argentina, no Brasil, e imediatamente vai surgir o problema da identidade. Porque sempre os povos ibéricos ou de origem ibérica sempre perguntamos quem somos, o que somos, qual é o sentido da nossa história, o que significamos para o mundo, o que significam os outros para nós, ou seja, obviamente que se faz filosofia argentina no Brasil, mas a gente não pode dizer como uma coisa explícita, ou seja, vou fazer filosofia argentina. Vou fazer filosofia sem mais.
E depois, essa filosofia, sem mais que vou fazer, vai arrastar, vai levar o problema da filosofia brasileira, argentina, etc. Mas tem que fazer filosofia sem mais. Filosofia por filosofia. Bom, professor, precisamos ir a um intervalo comercial, mas antes do intervalo nós vamos deixar uma pergunta para o professor Buela, que vai responder depois dos comerciais, que é necessário fazer filosofia? Por quê? Já voltamos em seguida. Estamos novamente em Foco Ibero-Americana, de TV1, com o professor Buela, e antes dos comerciais, havíamos perguntado ao professor se é necessário fazer filosofia e por quê. Bueno, essa é uma pergunta muito antiga, do fundo da filosofia. É que, para mim, se pergunta primeiro, essa é a primeira pergunta que se faz. Quem faz é Aristóteles, um dos primeiros trabalhos que se chamava o Protréptico de Aristóteles. Então, nesse trabalho juvenil, ele se pergunta por que fazer filosofia? Se não fazemos filosofia, ao dizer que não fazemos filosofia, também a fazemos. Ou seja, sempre há necessidade de fazer filosofia. E quando se diz que não se faz, já se está fazendo. A filosofia sempre é necessária. E, em geral, independentemente desse jogo de palavras, a filosofia é necessária porque tem a ver com os fundamentos do último sentido da vida, do homem, do mundo e dos problemas que se apresentam. Então, a filosofia é necessária. O que acontece é que há de tratar de fazer boa filosofia. O que quero dizer com isso? É que a filosofia que permita ao homem avançar no desenvolvimento de seus potenciais. Isso é fundamental. A filosofia que não permite o homem avançar no desenvolvimento de seus potenciais, de suas possibilidades, de suas capacidades, é uma filosofia estéril. E isso deve-se evitar. Ou seja, há que evitar o falar por falar. Em primeiro lugar, ou seja, falar por falar é falar sem nenhum sentido. Também há de que evitar a avidez de sentido, que é outra mal da filosofia, é tentar de ficar sabendo tudo o que acontece. O último que saiu, tentar repousar e pensar. Inclusive, como dizíamos antes, a partir daquilo que nos dias cada um prefere. Também isso é um pouco difícil. Complicado é muito complicado porque o homem recebe muitas influências. Nós estamos indefesos. Achamos que, por isso se diz que na sociedade de informação, a multiplicidade de informação produz desinformação.
Então, é tanto que recebemos que, no final das contas, nos sobreleva, nos abruma. O fato de receber tanta informação nos confunde, nos paralisa, nos tira força, nos desilusiona. Então, fazer filosofia e encontrar... Não digo que a gente vai ser o Marajó de Caputala, mas encontrar um sentido, que seja um sentido mínimo. Havia um filósofo que se chamava Henri Bergson e que dizia que os filósofos, na verdade, um bom filósofo tem uma ideia. Uma ideia. O que quer dizer uma ideia? Tudo que faz em função de uma interpretação, mas uma interpretação que tenha um conteúdo. Então, esse é o tema, porque se nós evitamos falar por falar e evitamos a avidez de novidades, ou seja, estar na vanguarda por estar na vanguarda, nós, então, podemos chegar a uma apresentação propriamente única. Eu acho que tem que ser feita a filosofia. É necessário. Professor, agora vamos passar, então, para o assunto que é pouco conhecido, que é sobre a metapolítica. O que é e como surge esta iniciativa? Sim. A metapolítica é uma disciplina que, na verdade, começou há vários séculos que começou a ser trabalhada, mas foi uma disciplina que ficou oculta. Entre a bagagem, a quantidade de publicações e livros que se levaram a cabo, isso ficou oculta. Na verdade, a metapolítica nasce com a modernidade. Para mim, o filósofo que dá a iniciativa nisso se chama Schlosser. George Schlosser, que era um humanista alemão, era cunhado de Goethe, um ilustrado. Então, Schlosser apresenta o tema de como interpretar a atividade política a partir do estudo das grandes categorias, a partir dos preconceitos que condicionam a atividade política. Isso diz Schlosser. Então, Schlosser diz que a metapolítica é uma disciplina que tem que trabalhar com essas categorias. Mas o que aconteceu? Depois de Schlosser, anos depois, houve um filósofo muito importante na filosofia, que foi William Dilthey, que é um filósofo que começou com o tema da história. Estamos no século XIX. E Dilthey, quando vai interpretar Schlosser, Schlosser falava da metapolítica do social. Metapolítica da política. E Dilthey fala da metafísica do social, ou seja, transforma essa disciplina, metafísica da política, inclusive dizia, transforma a metapolítica em metafísica, e metafísica da política, pelo qual anula o traço substantivo da política, que é um conhecimento sobre a ação do homem, que não pode ser metafísico. Não, porque a metafísica seria, falar de metafísica seria substancializar a função política, e a atividade política é casualmente isso, uma ciência prática, que tem a ver com obrar, com ação. Então, esse que foi um erro de Dilthey fez com que a metapolítica ficasse de lado. Não se falasse mais disso. Recém, quando chegamos ao século XX, começa a ser trabalhado outra vez o tema da metapolítica. E o primeiro que trabalha esse assunto
é, que eu tenho notícia, que eu saiba, Manfred Riedel, que é um fenomenólogo, discípulo de Husserl, que fundou a fenomenologia e fala em um livro muito lindo, fala de metapolítica sem metafísica, para voltar a esclarecer esse erro de Dilthey. Se tem que fazer metapolítica, mas sem metafísica. Depois a outra corrente, que se chamou Nouvelle Drutois, francesa, mas que de Drutois não tem nada, porque são pessoas de formação esquerda, que fala da metapolítica sem política. Fazer metapolítica, mas que não tenha nada a ver com a outra. Um estudo teórico das grandes categorias. E, por último, há uma corrente que se chama o tradicionalismo filosófico, que sustenta que a metapolítica é a metafísica da política. Volta à versão de Dilthey. Então, nós sustentamos, por sua vez, outra versão que diz que temos que estudar as grandes categorias, mas temos que tentar incidir na política. A metapolítica não é simplesmente um estudo teórico, e senão que forçosamente tem que levar a uma realização prática. A metapolítica seria algo como o estudo das grandes categorias que realiza o filósofo para, por sua vez, ter incidência sobre a realidade política e não perder-se nos mil jogos da política de partido. Você pode entender? E a diferença, então, entre geopolítica e metapolítica? Bom, a geopolítica estuda, se apoia sobretudo nos traços, na propriedade, na localização das nações, nos traços geográficos, econômicos e tudo que diz respeito à geografia, da localização das nações, toda a riqueza, toda a geografia econômica e política está a serviço da geopolítica. É o plano que normalmente se dão às nações para existir internacionalmente no mundo. Toda grande nação tem uma geopolítica, ou seja, o Brasil tem uma geopolítica em relação à África, em relação à Europa, em respeito à América. Mas em que se apoia essa geopolítica? Na potencialidade geográfica do Brasil como nação situada na Terra. A Argentina também tem outra. De repente coincidem ou não, mas esse é o aspecto geográfico que prevalece. Bem, e a diferença entre multiculturalismo e interculturalismo? Uma diferença clássica. Nós estamos falando de metapolítica como metapolítica se ocupa das grandes categorias. Agora, essa pergunta que você me faz, que é muito interessante, vou responder atualmente. Nós estamos, nesses dias, se está pensando que os Estados Unidos provavelmente bombardeiem Síria, e quando se fala da Síria, se fala da Tunísia, Síria, Egito, Líbia, se fala da Primavera Árabe. É uma categoria metapolítica, é uma grande categoria que quer mostrar ao mundo que existe uma Primavera Árabe. Por que se diz Primavera Árabe? Porque na primavera é o momento em que florescem as flores, nascem os animais. Geralmente, antigamente, os homens também nasciam mais nessa época, setembro, outubro, novembro. Porque é a época dos nascimentos, quando floresce, renasce tudo. Então, puseram Primavera Árabe. Mas, na verdade, a consequência dessa Primavera Árabe é que esses países árabes estão sendo bombardeados humanitariamente, como aconteceu com a Líbia, e quebrados. Está desaparecendo o Estado-nação para voltar ao estado de tribo. Por quê? Voltando a isso, são mais domináveis, porque perdem a centralidade do poder.
Esta categoria de primavera árabe se inclina na América, sobretudo na América do Sul, através da teoria do multiculturalismo. Por quê? Por quê? Porque o multiculturalismo o que faz? Privilegia o direito das minorias pelo fato de ser minoria. Privilegia o direito das minorias sobre a maioria. Contra o que vai isso? Contra algo que nos ensinou com certeza no Brasil, como a mim, aqui na Argentina, que nos diziam que o Brasil e a Argentina somos um cruzamento de etnias, ou seja, muita gente que havia chegado, mais os homens que habitavam neste solo. Então, esse cruzamento de etnias, entre no caso do Brasil, portugueses, espanhóis, franceses e Argentina também, negros que chegaram, americanos que estavam aqui, nativos. Então, tudo isso formou um cruzamento de etnias, que não somos nem tão europeus e nem tão índios. Essa teoria do cruzamento de etnias, que dá essa unidade, forma o Estado-nação. Sobre esse cruzamento de etnias se apoia a ideia de nação. No multiculturalismo, o que quer é que cada um comece novamente a se separar e faça rancho à parte. Então, começam a criar, por exemplo, o tema na Argentina dos índios mapuches, no Brasil começa com o tema das tribos, para ver se podem ter vida própria, separadas de algo que não se pode separar. E então, no Chile também tem um problema com os índios mapuches que tem um escritório em Londres, mas onde se dá essa teoria do multiculturalismo com mais força? Num país indefeso, que é, por exemplo, a Bolívia. Bolívia é um estado unitário, não é federal, como nós. Bolívia é unitário porque os estados federais estão, como se diz a fórmula do Estado Federal, que é cada um em sua casa e Deus na casa de todos. Professor, temos que ir a um intervalo e retomamos em seguida essa explicação. Sim. Bom, muito obrigada, vamos ao intervalo e logo voltamos. Bueno. Estamos novamente em Foco Ibero-Americana, TV1, com o professor Buela, que estava, antes dos comerciais, falando sobre um assunto muito interessante, falando a diferença de como funciona a Bolívia. Professor... Porque era por causa do multiculturalismo. Bom, então o que aconteceu? Esse multiculturalismo, onde se aplicou na Bolívia, é um estado unitário, que é onde está dividido em departamentos, não em províncias, onde cada chefe de departamento é escolhido pelo Poder Executivo, passou de um Estado nacional a um Estado plurinacional, com 36 nações. Se transformou, não se pode governar. Isso há que dizer com todas as letras, independentemente da simpatia que tenhamos por Evo Morales, mas a Bolívia se transformou em um Estado que está em absoluta indefesa.
tem dois vizinhos muito grandes, que são o Brasil e a Argentina, estão recebendo energia de lá, seja através da Petrobras ou gás na Argentina, está recebendo energia. E a Bolívia é um estado de fato indefeso, acaba de renunciar o ministro de Relações Exteriores do Brasil, porque um refugiado se escapou e fez 1.200 quilômetros e se escapou de La Paz. Isso num país medianamente ordenado não pode acontecer, sobretudo por terra, 1.000 e tantos quilômetros, ou seja, tem que reagir, inclusive os governos, como reagiu bem o governo do Brasil, fazendo renunciar o chanceler, porque não tem capacidade de resposta. Um governo que não está apoiado em uma ideia de nação, e não são múltiplos. Isso o que nós temos pelo contrário? Nós não somos um multiculturalismo, somos um interculturalismo. Em cada um de nós vivem várias culturas. Então, nós temos uma cultura de síntese, somos uma cultura na nossa própria expressão, na forma de ser, de comer, de vestir, de nos apresentar. Somos uma cultura de síntese, porque muitas tradições vivem em nós. Eu acho que no Brasil, assim como nós gostamos aqui de comer churrasco, também raviolis, no Brasil, com certeza, entre o rodízio e depois a feijoada, não é verdade? Essa é a realidade, e não se pode ir contra o interculturalismo. Há toda uma corrente na América que fala do pensamento intercultural, que é muito interessante, porque é uma reação. Esse tema do multiculturalismo vem dos meios massivos de comunicação que estão nas mãos dos norte-americanos. Claro, claro. Tá bem. Isso é o que eu gostaria de dizer sobre o multiculturalismo. Muito bem. E agora, para ir terminando, professor, a diferença mais sinteticamente dos direitos humanos e dos povos? Essa é outra categoria. Os direitos humanos têm fatos de primeira geração, de segunda e de terceira. De primeira geração são os direitos à vida e ao trabalho e à moradia. De segunda geração são os direitos sociais. E de terceira geração são os direitos subjetivos. Então, o que aconteceu? Nos falam dos direitos humanos dos povos e nos falam dos direitos de terceira geração. Por exemplo, o casamento gay. Ou, por exemplo, qualquer alguma dessa manipulação genética. Não estou contra, não falamos disso. Mas é que também podemos falar contra, mas não é esse o tema. Quero mostrar que hoje os governos privilegiam os direitos de terceira geração, subjetivos, mas não cumprem com os de primeira geração, que é manter a vida, a segurança nas ruas, e também não os de segunda geração, que são as férias, a educação, a justiça. Está usada essa teoria dos direitos humanos, está usada como um mecanismo de dominação. E esse é um dos temas que trata a metapolítica, com certeza. Sim, por aí vai. Muito bem, professor. Bom, estamos encerrando o programa. Agradecemos profundamente a presença do professor Buela. Com certeza, futuramente, vamos convidá-lo outra vez, porque sempre é um prazer, é muito interessante. Sim. E temos uns minutinhos. Como foi essa experiência no Brasil com a filosofia? Muito interessante, porque encontrei no Brasil pessoas interessadas, dispostas a escutar e a realizar observações agudas, um corpo profissional jovem,
com muitas inquietações, quase todos são bilíngues, falam português e castelhano ao mesmo tempo. Muito cômodo quando a gente fala um pouco em português. Todo mundo presta mais atenção. Gente, a gentileza. Que você sabe, Teresa, na filosofia diz aqui, a gentileza é dar lugar ao outro. Que lindo. A gentileza é isso. Então, me encontrei com os que me trataram, tanto em Uberlândia como na Bahia, com pessoas gentis, que deram meu espaço. Então, a gente se sente reconhecido e faz o esforço de dar tudo que tem. E depois também vi que há uma grande capacidade editorial. Muitos livros que estão traduzidos para o português que não estão traduzidos para o espanhol. Fajalabem, uma quantidade enorme, que não estão traduzidos para castelhano, mas sim para português. Estou surpreso, grato, agradecido ao povo brasileiro. E que filósofo brasileiro o senhor destacaria? Hoje destaco um filósofo que se chama de Feira de Santana, Emílio Reis, que me pareceu um excelente filósofo, já o conhecia de antes. E depois um politólogo que resgato é Pedro Boavista Castelo Branco. É um professor de ciência política da Universidade do Rio de Janeiro. Esses dois professores me parecem que têm um grande futuro. São cabeças penetrantes, nomes de grande conhecimento, e eu vejo um grande futuro nesses dois filósofos, um da política. Bem, interessante. E algum outro anterior, porque esses são agora contemporâneos, anteriores, está Miguel Reale, que era um filósofo de direito. Me parece que é um dos melhores. O Brasil teve uma escola, que foi a Escola de São Paulo, que estava Reale, Vicente Ferreira também, que foi, para mim, para o meu conceito, foi o mais importante metafísico do Brasil. O mais importante filósofo, stricto sensu, no sentido... Bem. E antigamente estava Jackson de Figueiredo, Tobias Barreto e outros mais. Bem, professor, muito obrigada pela presença, foi um prazer tê-lo conosco, e a todos vocês, muito obrigada por nos acompanhar neste primeiro programa de Foco Ibero-Americano em português. Meu nome é Teresa Prado, e espero que nos reencontremos na próxima edição. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada.